Ordinário do nosso repórter e apresentador, o Gustavo Chaves, hein? Foi exclusivo. O caso de Bahia, um homem procurou com seu advogado a nossa equipe, o Gustavo, e o Gustavo acompanhou o momento em que ele se entregou ao delegado. E esse crime faz 15 dias, foi lá em Bahia, eu lembro do caso, e a alegação do suspeito é que a vítima teria tentado estuprar a esposa dele. É um imbróglio, você vai entender, calma, você vai entender agora, vai lá. Informação de um advogado, inclusive amigo nosso, competente, doutor Joás, que o seu cliente, um cliente dele, iria se entregar à polícia, mas queria se entregar com a equipe da Arapuã, pela credibilidade que nossa equipe tem em levar a verdade sem meias palavras. Eu estou aqui com o seu Maciel. Há 15 dias atrás, vocês vão relembrar um caso que aconteceu na cidade de Bahia, onde um homem foi assassinado a facadas. Um crime aí, com arma branca. Agora, o porquê desse crime? A imprensa, ela escutou a parte da vítima e vim escutar aqui o acusado. Eu, no meu retornamento, estava trabalhando, eu ganho um bico para me trabalhar, eu olho o carro, vendo minhas águas para manter minha família e para dar o melhor aos meus filhos. Eu não tive intenção de fazer esse crime, mas esse rapaz, ele me colheu na casa dele com tensão na minha esposa, tentou estrupar a minha esposa, tentou fazer algo, disse a minha filha de 7 anos de idade que poderia ter sexo com a minha esposa, a minha filha olhando, a minha filha chegou para mim e me contou isso, eu entrei em choque e cometi o crime. Eu não tenho nem força para falar, porque eu não sou vagabundo, eu não sou bandido, eu sou um cidadão de bem e trabalho para manter minha família. O rapaz que morreu, ele lhe assediava, o que é que acontecia? Ele me assediou, sim. Eu estava vendendo água, depois eu fui pro ponto do meu esposo, que eu fui olhar carro. Aí ele pegou e me chamou, porque ele conhece a minha situação. Eu sou uma trabalhadora, eu vendo água, aí ele me chamou pra casa dele. Eu tava na frente da Americana esperando o rapaz sair. Ele me chamou pra casa dele, aí ficou conversando, dizendo Aí quando eu entrei na casa dele, ele pegou, fechou o portão e a porta. E ficou com a chave na mão. Aí ele tentou me beijar e começou a falar que meu marido tava ficando com outra. Aí eu disse a ele, não, eu vou ter que saber direito disso. Ele pegou, começou a querer me beijar à força. Aí eu peguei e empurrei ele. Aí eu disse, abre a porta, senão eu vou gritar. Porque ele viu que tinha gente na rua, tinha movimento. Aí ele pegou e abriu a porta. Mas antes dele abrir a porta, ele me agarrou por trás e me beijou no meu pescoço, pegou no meu seio e pegou na minha parte, passou a mão na minha parte íntima. Foi isso que ele... Você falou a ele que ia denunciar? Eu falei que ia denunciar ele, só que ele ficou me ameaçando. Eu e minha família. Ele disse o quê? Que já tinha sido envolvido? Como é que foi? Não, ele já foi preso já com esse negócio de estupro. E todo mundo sabe, que ele não é um pai de família, não. Que nem os povos dizem, não, Quando eu fui morar na casa dele, ele já disse que... Quando eu fui morar na casa dele, disse mesmo a eu que já foi com intenção em eu. Que ele botou pra morar na casa dele. E por que vocês foram morar dentro da casa de Adriano? Não, porque quando eu veio de Capim de Mamanguape, lá é assim, lá é 6 meses trabalhando na cana e 6 meses parado. E lá não tinha condição de manter meus filhos. Eu vim pra cá, pra cidade de Bahia, pra mim, arrumar um emprego e também tirar o resto dos meus documentos, que eu quero ser um cidadão brasileiro. E quando ele me deu um abrigo, ele disse, não, qualquer coisa você vai pra minha casa. E o senhor conheceu ele aonde? Eu conheci ele lá na frente do Banco do Brasil, que é lá onde O senhor ficava na casa dele ajudando ele? Ajudando ele. Como um caseiro? Um caseiro, eu ajudava ele, pagava as contas dele que ele fazia. Fazia favor pra ele, né? Favor pra ele como ele fez pra mim. Mas ajudante de obra. Mas eu nunca imaginava que ele ia ter essa capacidade. E no dia do crime, eu fui tomar um cafezinho lá no posto de gasolina, porque eu sempre ia com uma faquinha de serra para mim depois sair do restaurante popular, que vem um amor, que vem uma laranja,
eu gostava de cascar laranja para meus filhos, porque a gente é tão necessidade que a gente almoçava no restaurante popular. O senhor matou ele com a faca de serra? Foi isso aí. Doutor Joás, em que base o senhor, como advogado constituído aí do acusado, defende ele? Na base da legítima defesa, de quê? O fato aconteceu. Quando a gente começar realmente a falar sobre o que tem de pano de fundo aí, a gente vai perceber que o nosso cliente, movido por medo, movido por angústia e também na tentativa de autodefesa, passou por esse momento que a psicologia chama de passagem ao ato, que não, em vez de ele conseguir traduzir em palavras aquilo, aconteceu que é uma reação motora. Então, nesse sentido, ele vai contar a versão dele dos fatos. Também vamos colocar, como ele falou aqui no início, teve uma criança de 7 anos envolvida nessa situação, a filha dele. Em vez de ter alguma reação agressiva, ele foi conversar com a pessoa. Foi conversar com a vítima. E foi recebido com um facão na mão. Olha, o bom jornalismo recomenda o que nós vamos fazer. Vamos ouvir o outro lado. Claro, não podemos ouvir o morto, né? Mas vamos ouvir a família do morto. Thaisa Aureliano está ao vivo na casa da família e vamos agora ouvir o outro lado. Qual é a versão da família, da vítima? Thaisa, vamos lá. Boa noite. Boa noite, Vinícius, a você e a todos que nos acompanham. Pois eu estou aqui agora com o cunhado da vítima, o cunhado do Adriano, o Gersino Nogueira, que vai conversar com a gente sobre esse assunto. Muito obrigada por conversar conosco. A gente estava batendo um papo aqui antes, estava explicando que o Adriano era muito solidário. Então, por isso que ele colocou esse casal junto com a filha para morar com eles na casa dele, mas ele já tinha sido expulso da residência, né? Por que isso aconteceu? Eles tinham brigado? Boa noite. Boa noite Vinícius, boa noite a todos. O Marcel, ele foi expulso pela irmã de Adriano, que é a proprietária do imóvel. Adriano já morava lá de favor, né? Tendo em vista que não tinha condição de pagar um aluguel. E a irmã de Adriano pediu que Adriano tirasse o Marcel porque não tinha condições, né? E também não ia dar certo. O Marcel com o filho e com a esposa. Então ainda ficaram morando 3 meses na casa, né? Então depois o Marcel saiu, alugou um quartinho lá na comunidade Matadouro, onde foi residir com a sua família e sempre olhava a casa em frente a lojas americanas, né? E sempre ficava bebendo com o Adriano, ele e a esposa, né? E também fazer uso de entorpecentes, né? Tanto o Marcel como o Adriano, eles faziam uso de entorpecentes. E chegando até o Marcel jurar Adriano de morte uma semana antes de cometer o crime de homicídio, né? Então a gente vê que foi algo premeditado, foi algo que realmente ele já tinha vontade de fazer. Por quê? Ele disse que Adriano deu em cima da mulher dele. A mulher dele relatou que Adriano deu em cima dela, né? Então por esse motivo ele chegou a tirar a vida do Adriano, quando o Adriano estava jogando dominó no posto de gasolina, e o Marcel se escondeu por trás de um escritório de contabilidade. Então, quando o Adriano ficou sentado, ele veio e desferiu 2 golpes de faca, né? Essa história que o Marcel conta, que o Adriano fechou a porta da casa, tentou estuprar a mulher dele, isso aí é fora de cogitação, né? Outro relato é que as pessoas querem saber se realmente Adriano respondia por um crime de estupro, tentativa de estupro. Realmente, Adriano foi acusado há 2 anos atrás, mais ou menos 3 anos, pelo um crime de estupro, onde não foi comprovado, onde a pessoa que acusou o mesmo não compareceu às 3 audiências e o crime foi arquivado, né? Então, assim, ele está usando isso como álibi. Então, não justifica o homicídio que ele cometeu contra um pai de família, que deixou 3 filhos, que deu moradia a ele quando ele precisou, e ele tirou a vida do mesmo, né? Então, assim, o Marcelo está sendo instruído para isso. Se realmente o Adriano tentou fazer isso com a mulher dele, em frente da filha dele, por que a mulher não foi até a delegacia das mulheres, fechou um BO e Adriano ia ser autuado por tentativa de estupro e responder pelo seu processo, pelo seu crime que cometeu? Eu gostaria que a esposa dele pudesse falar isso, porque foi que ela não levou isso à tona. Então, assim, não tem lógica. Porque depois de 15 dias o Marcel volta para se apresentar justamente com o seu advogado, que é um direito dele, a nossa Constituição diz que quem tem direito à defesa, né?
e vem dizer que matei Adriano porque ele tinha dois estrupos nas costas, respondia por 2 estrupos. Isso é motivo de você tirar a vida de um pai de família? Se o Marcel realmente está falando a verdade, eu queria que a justiça me provasse isso. Então eu gostaria de chamar até a atenção da autoridade, do juiz da primeira vara da cidade de Bahia, doutor Bruno, que veja realmente esse crime de forma especial. Não só mais um crime de homicídio, onde um pai de família tem a sua vida ceifada por uma pessoa realmente que já... Ninguém tem nem o que dizer, a família só quer justiça. A gente só quer, porque se realmente o Adriano tivesse feito isso, ele teria que estar pagando justamente pelo seu crime, preso, privado da sua liberdade, assim como os outros. Agora, ele aparece depois de 15 dias, levanta uma tese que Adriano tentou estrupar sua mulher. Eu acho que isso aí não tem cabimento, né? Mas quem sou eu para julgar? Quem vai dizer que realmente o Adriano fez isso ou não é o entendimento do juiz da primeira vara. O Adriano não está mais entre nós para se defender, não está mais entre nós para se defender, mas o Marcel está. Nada do que a gente fazer ou falar vai trazer a vida do Adriano novamente, mas a família quer justiça, a família está acuada com medo. Porque um cidadão desse solta é um perigo, não só para a família, como também para a população, né? É importante que as pessoas saibam realmente quem é o Marcel. Não é essa vítima que ele aí contou hoje, chorando, essas lágrimas. A gente vê diversas pessoas que infringem a lei chorar quando sabe que a coisa deu feia, né? Mas aí eu agradeço a vocês. Eu quero realmente que a Justiça da Paraíba, que a Polícia Civil investigue realmente, que o juiz da primeira vara de Bahia possa realmente fazer o que o artigo 121 do Código Penal diz, né? Porque o artigo 121 diz o quê? Ele matou uma pessoa por motivo fútil e motivo social. Ele premeditou esse crime, tendo em vista que ele já tinha ameaçado, só que o Adriano não levou em consideração, achou que realmente ele não ia fazer o crime que ele fez, né? Então eu agradeço a vocês. Ok, muito obrigada pela sua participação. E Vinícius, agora você segue daí do estúdio. Obrigado, parabéns, Thaisa. A gente lamenta, né? O artigo 121 diz matar alguém. Aí elenca uma série de agravantes, atenuantes. Aí tem por motivo torpe, por ligeiro. Aí tem os excludentes de direito, que é o quê? Você matar alguém, mas por legítima defesa. Aí chama-se excludente de direito. Você cometeu aquele fato, certo? Mas a lei não entende que é crime porque você está preservando a sua vida ou de outrem. Bom, esse componente novo, eu confesso que para mim é uma surpresa que ambos usavam droga. Quem disse foi o cunhado. Se eu não entendi mal, que eles eram usuários de droga. Meu Deus. Aí a história toma um sentido agora para mim, tá? Rapaz, a tal da droga. E estão querendo liberar esse negócio, né? Todo dia a gente vê, todos os dias, em qualquer noticiário, em qualquer programa de rádio, TV, droga mata filho. Teve um caso nos Estados Unidos que um usuário de cocaína colocou o bebê dentro do micro-ondas e acionou lá, achando que era um galeto. Será que esse cara tava louco? Droga! Lá tem um tal de pó do macaco, que já é o subproduto da cocaína em alto nível de acetona, porque eles colocam muitas porcarias, bicarbonato de sódio. Meu Deus. Eu volto já, parabéns o Tirna, nosso produtor. Ouvimos os dois lados, claro, como eu falei, né? O morto não fala, mas a família falou, pra não dizer que houve ser parcial. Aqui não temos parcialidade, ao contrário, aqui a gente mostra o fato e é isso. O acusado se entregou, falou, e a família da vítima falou, pronto. E cabe aí o promotor, o delegado e o juiz depois decidir, o tribunal do júri, né? Volto já. Rota da Notícia, com Vinícius Henriques.